o desenvolvimento da criança com paralisia cerebral potencializado pelo método RTA. A fisioterapeuta Andresa Ruppers vai falar para a gente, ela é mestra em neurociências com formação no conceito neuroevolutivo Bobat e método RTA avançado em neonatologia. Então, a palavra está contigo, Andresa. Obrigadíssima e vamos em frente. Bom dia. Eu queria saber se todo mundo está me ouvindo bem. Primeiro, aquele teste básico. Sim. Então, tá bom. Vamos ver como é que eu compartilho, né? Deixa eu ver. Compartilhar. Deixa eu achar. Ups. Aqui. Deixa eu só arrumar que ele tá na metade da apresentação. Não quero que vocês vejam as coisas na metade, né? Vamos colocar aqui já no primeirinho. Pronto, tá todo mundo vendo? Deu certo, né? Sim, tá tudo certo. Então tá bom. Bom, como a Mari falou, meu nome é Andresa. Eu queria fazer uma breve introdução de como eu conheci o RTA, como eu entrei no RTA, porque eu acho que o meu perfil profissional foge um pouco da maioria das pessoas que entram no RTA, que é mais o perfil de quem já é da respiratória ou tem interesse em fazer reabilitação respiratória ou trabalha em hospital. No meu caso, não é nada disso, não foi nada disso. Antes de conhecer o RTA, eu nunca tinha trabalhado com reabilitação respiratória. Sempre trabalhei com neuroreabilitação infantil. Sou formada há praticamente 12 anos, sempre trabalhei com isso. Vou falar mais para frente que um pouco melhor de que sempre eu achava que faltava alguma coisa em relação a isso, né? Que hoje eu vejo que não tem como separar uma coisa da outra, mas eu demorei muito eu já falei isso outras vezes aqui, até naquela mesa redonda que eu participei com a Paula, que eu tenho uma tristeza e uma alegria em relação à fisiorrespiratória, à reabilitação respiratória. A tristeza é que eu demorei muito para fazer o RTA. Eu fiz o RTA, eu sou formada há quase 12, fiz o RTA, nossa, eu acho que 4 anos. Agora eu não me recordo bem, mas eu acho que eu demorei muito. Então essa é a minha tristeza. E a minha alegria é que eu falo que eu nunca espremi criança nenhuma para tirar secreção. Quando eu fiz o curso básico, eu e a minha colega Clarissa éramos as únicas que não éramos da área hospitalar. Então, a reação que a gente via nas pessoas era, que a Mari deve ver em todo o curso, de, meu Deus, o que eu estava fazendo com essa criança? Eu estava espremendo, estava comprimindo, estava vibrando, e eu posso fazer tudo, posso chegar no resultado de uma maneira muito mais gentil e até muito mais eficiente. Então, essa é a minha alegria que eu queria compartilhar, porque eu nunca fiz isso. Como eu nunca tratei respiratória, eu nunca fiz isso. Mas eu achava sempre que faltava, como eu falei, eu tinha sempre a sensação de que faltava alguma coisa, sabe? Me incomodava perceber o meu tratamento incompleto e eu nem sabia o que que era. Eu fiz o Bobat, depois fiz uns avançados de Bobat, fiz integração sensorial. É claro que cada formação que eu fazia, eu conseguia ver a criança de uma maneira mais completa. Acho que eu tive a felicidade de ter algumas professoras do Bobat que têm uma visão muito ampla. A OACI, por exemplo, tive o privilégio de ter a OACI no meu básico do Bobat. Então, na minha formação, sempre teve essa questão do olhar mais global para a criança e do respeito, né? A OACI é uma grande mestre em relação a isso, assim. Mesmo eu fiz o Bobat recém-formada, então muito crua, e a OACI falava muito isso pra gente, de que a gente deveria respeitar aquele corpo, respeitar aquela pessoa que a gente está atendendo e não olhar para ela como um corpo que a gente quer mudar só, né? Então,
ainda bem que eu tive essas mestras aí no meu caminho. Mas mesmo assim eu sentia que faltava alguma coisa. Quando eu fiz o curso da integração sensorial, é claro que nós, físios, não podemos fazer a formação avançada, mas o que podia ser feito eu fiz, e isso também me agregou muita coisa. Mas, quando eu descobri, quando a Clarissa, essa minha colega, veio falar: André, você já ouviu falar do RTA? É uma técnica de fisiorrespiratória. Eu falei: acho que eu já ouvi alguma coisa. Mas, como eu falei, eu não era da área respiratória, então esse assunto nunca me chamou muita atenção. E daí a Clarissa falou: então, a pessoa que inventou o método, a clínica dela é aqui na nossa rua. Eu sou de Floripa, esqueci de falar esse detalhe. E daí eu falei: é? Então tá, vamos fazer esse curso então. Me falaram que era muito bom e tudo mais. E quando eu estava fazendo o curso, primeiro a Mari conseguiu me tirar da zona de conforto completamente, assim, sobre repensar no que eu estava fazendo com os pacientes, mesmo com essa tentativa de olhar global. E hoje eu acho que é só tenho certeza que era só uma tentativa, porque não era eficaz. Eu percebi e compartilhei do mesmo pensamento que as colegas de curso, de meu Deus, o que eu estava fazendo com essas crianças, né? Eu não estava olhando para a parte respiratória, para o sistema respiratório dessas crianças. E de cara eu já entendi que o sistema respiratório não é só o pulmão, que o pulmão ele é uma parte muito importante, mas ele é só uma parte desse sistema que na verdade envolve o corpo todo. Então, hoje eu consigo afirmar e consigo entender que todas as crianças que eu trato, todas as crianças que eu atendo, elas se beneficiam do meu olhar que o RTA me ensinou, né? O meu olhar global. Eu faço uma brincadeira com a Mari que eu digo que hoje eu entendo, hoje, desde que eu fiz o RTA, que as minhas crianças têm costela, né? Que antigamente eu olhava para o quadril, eu olhava para o tronco, eu olhava para as funções, mas eu não olhava para as costelas, para o posicionamento costal dessas crianças, para o volume respiratório que essas crianças tinham, para o esforço respiratório que essas crianças tinham. Então, eu compartilhei desse pensamento e que ainda bem que eu fiz o RTA e que agora o meu olhar está muito mais global. Depois disso eu fiz o avançado em neonatologia com a Mari também, e que isso aprimorou um pouco mais, e hoje eu tenho muito mais segurança em tratar os bebês desde pequenininho, né? Por conta disso. Bom, o que eu via então? O que me incomodava, né? Que eu falei, tinha algo que me incomodava e eu nem sabia que era isso que me incomodava. Eu só entendi melhor quando eu conheci o RTA. As crianças tinham deformidades torácicas, então elas chegavam para mim, quando chegavam mais velhas, com 3, 4 anos de idade, com grandes deformidades torácicas. As crianças com paralisia cerebral, tá? E eu sabia que elas iam chegar com aquelas deformidades. E eu não ia dar conta. Melhorava um pouquinho, até a mínima coisa até melhorava por conta do Bobet, lógico. Mas não era uma melhora significativa, sabe? Então eu ficava sempre com aquele pensamento assim, tá, ok, tem essa deformidade e eu vou ter que me conformar com isso, mas eu também não sabia como resolver. Outra coisa que me incomodava era o alto gasto energético que elas tinham para as atividades simples. Então eu percebia que a criança já tinha um entendimento sobre aquela brincadeira, sobre aquela atividade, ela já tinha a vontade de entrar naquela brincadeira, ela topava, sabe, entrar naquela brincadeira comigo, mas era um esforço tão grande para ela realizar aquele movimento, alcançar aquele brinquedo, encaixar aquela peça, que eu sofria junto com ela, porque muitas vezes ela não conseguia chegar no objetivo dela por conta disso, porque ela cansava muito para chegar lá. Os sinais de esforço respiratório constante. Então, por mais que ela não tivesse com nenhuma infecção respiratória, era uma criança cansada. As minhas crianças eram cansadas, constantemente cansadas. E aquilo me incomodava. E eu, de novo, não sabia o que fazer com aquilo, né? E a dificuldade no ganho de massa muscular. Então, eram principalmente de cintura escapular,
né? Quando eu falo isso é mais relacionado à cintura escapular. Eram crianças muito magrinhas, muito magrinhas. São crianças muito magrinhas. E não ganhava massa naquela cintura escapular, naquele membro superior. Era muito difícil, né? Então, isso eram coisas que me incomodavam. Então, as crianças que chegavam até mim eram assim. As que chegam até, quem trabalha em clínica, né? Elas chegam assim. Ou assim, ou assim. E daí eu tinha que me conformar com esse corpo. Eu tinha que me conformar e tudo bem, vamos trabalhar. Eu tinha resultados, lógico, chegava os resultados. Mas uma frase que a Mari sempre fala, né? Que preço que essas crianças pagavam para chegar nos resultados que eu estipulava para elas, né? Como que eu sanava as queixas da família? Ah, ele não se desloca, Andresa. Eu preciso que ele se desloque pela casa para que ele tenha autonomia. Tudo bem, ele se deslocava porque ele queria se deslocar. Mas que preço que essas crianças pagavam para isso, né? Outra questão, antes do RTA também, que me incomodava era a minha insegurança profissional em exigir as atividades mais complexas. Por aquilo que eu falei antes, era muito difícil, era muito custoso, era muito sofrido para as crianças conseguirem engatinhar, conseguirem subir aquele obstáculo, conseguir alcançar aquele marco motor. Então eu tinha insegurança em exigir, porque eu sabia que elas iam pagar um preço muito alto para isso. Outra questão que atrapalhava bastante eram muitas sessões desmarcadas, porque a família tinha muita preocupação com as infecções respiratórias. Como eu falei antes, eu sou de Floripa. Agora eu estou em São Paulo, depois eu conto essa parte para vocês. Mas Floripa faz muito frio, tem o bendito do vento sul, e quando a gente fala lá que quando bate o vento sul, todo mundo fica doente, porque é um vento muito gelado e as famílias, claro, tentando proteger essas crianças que tinham infecções respiratórias recorrentes, elas preferiam falar, não, Andresa, tá muito frio, a sessão é às 8 da manhã de físio, então eu não vou levar ele hoje, vamos ver se amanhã esse vento sul melhora. Isso acabava atrapalhando no desenvolvimento também dessas crianças, além de atrapalhar na minha parte financeira. Então, no inverno mesmo, em Floripa, eram muitas desmarcações, né? Ou para poupar as crianças, ou porque essas crianças estavam internadas. Outra coisa que nem está escrito aqui, era que eu me sentia incompetente, porque cada vez que eu tinha um paciente que tinha uma infecção respiratória, eu encaminhava para um colega, que era da fisiorrespiratória. Então, esse era o primeiro ponto. Eu falava, poxa, mas esse paciente é meu, né? Eu sou a terapeuta responsável por ele. Por que eu tenho que encaminhar para um profissional de uma outra área? Eu não dou conta de tratar esse paciente de maneira completa. Isso me incomodava. Outra coisa que me doía era que eu sabia que a família ia levar para esse terapeuta que eu indicava e a criança não ia curtir. A família ia ver uma criança que chorava, ia ver uma criança, primeiro porque não tinha vínculo com essa terapeuta, porque ele via essa terapeuta só quando tinha infecção respiratória. Então, percebam o contexto, ele já estava doente, ele já estava com medo, e eu ainda encaminhava ele para um profissional que ele não conhecia e que ia fazer manobras desagradáveis, que ele ia chorar, que ele não ia curtir, e aquilo ia gerar mais trauma para ele ainda. Eu sabia disso, eu via isso, mas eu não sabia o que fazer para resolver, né? E por fim, que eu já comentei até, eu tinha muitas dúvidas sobre o preço da conquista da habilidade motora, que está tudo envolvido, né? É muito caro, eu pensava, inconscientemente. É muito caro conquistar esse marco motor para essa criança. Ela precisa gastar muita energia para chegar nisso. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso. E daí, quando eu fiz o curso do RTA, todas essas minhas dúvidas foram sanadas. Então, foi um curso que me tirou da zona de conforto em alguns aspectos, mas, por outro lado, me colocou num local de conforto novamente e de segurança, e a partir daquele momento eu pude dizer para as famílias, deixa comigo, que eu sei o que fazer agora. Eu vou melhorar ele, eu vou tirar esse esforço respiratório.
agora ele vai dormir melhor. Ele livrar, tem coisa mais satisfatória pra gente livrar uma criança de uma internação. E isso eu pude ver, assim, logo nos primeiros meses, né? Que eu fiz o RTA. Assim, logo chegou o inverno e foi um inverno muito diferente para minha agenda, para os meus pacientes, para as minhas famílias. Era bom demais, é bom demais ver as famílias, ouvir das famílias de que ele passou o inverno inteiro sem nenhuma internação, sem nenhuma complicação. Se ficava resfriado, a gente intensificava as sessões, fazia mais RTA e tudo ficava bem. Ele não precisou ser aspirado, ele não precisou ser internado, ele adora o RTA. As mães se sentem muito confortáveis em ver o filho que já foi tão mexido, tão machucado, tão invadido, recebeu uma técnica no colo da terapeuta, que no final da sessão ele está dormindo, respirando bem, corado, que era uma coisa que me chamava muito atenção no início, que as crianças terminavam a sessão muito mais coradas, né? E a mãe vendo tudo isso, né? Vendo o filho ali confortável, sem chorar, tranquilo, relaxado. Uma coisa que eu esqueci de falar, duas coisas que eu esqueci de falar no começo, antes de que eu mude do slide de novo, é que, ao contrário da palestra que a gente ouviu agora, que foi incrível, que foi muito baseado em artigos, né? Baseados em estudos científicos, essa minha palestra vai falar muito da minha prática clínica com o RTA e como que eu vejo essas crianças com paralisia cerebral se desenvolverem depois que eu comecei a usar RTA. Então, não vai ser muito diferente, eu não vou apresentar aqui nenhum artigo, eu vou apresentar muitos casos, muitas fotos, e eu vou explorar isso com vocês. Então, eu queria pedir para ninguém dar print na tela de foto de criança, nem filmar, muito menos postar, porque eu tenho autorização apenas para divulgação aqui do evento, tá bom? Bom, vamos lá. O preço da funcionalidade. Eu vou bater muito nessa tecla do preço, porque foi isso que mudou. As crianças que eu atendo hoje pagam um preço muito barato para conseguir chegar, conquistar aquela função, né? Para chegar naquele novo marco motor. Hoje é quase de graça para elas, né? Porque fica muito mais fácil. Então, eu coloquei a foto aqui desse menino com o pé na boca, desse bebê, que o pé na boca é uma coisa que as crianças fazem nos primeiros meses, né? Certo? E a gente também sabe que as crianças com lesão neurológica, a maioria delas não põe o pé na boca, porque tem a hipertonia que não permite que o pezinho chegue na boca, ou porque tem a hipotonia que a criança não consegue botar o pé na boca por falta de força e pelo tônus muito baixo. Então, essa foto ela é antiga, ela é logo depois do curso do RTA. Esse menino tem uma lesão, tem uma genesia de corpo caloso e fenda palatina. Então, só que ele tinha um ótimo cognitivo, ele tem um ótimo cognitivo. E quando eu consegui, depois de algumas sessões, ganhar um alongamento dessa cadeia posterior, que ele tinha um padrão de extensão muito grande, ele ficava preso num padrão de extensão. Quando eu consegui tirar esse padrão de extensão dele e fazer com que ele, de uma maneira fácil, levasse o pezinho na boca, para mim isso foi incrível. Foi um dos primeiros resultados que eu consegui com os bebês, com os manuseios. E para mim isso foi incrível, porque colocar o pé na boca de uma criança é muito difícil, das nossas crianças. E a gente sabe o quanto é importante para o desenvolvimento delas, né? O quanto é importante para a exploração corporal. E até para o desenvolvimento do brincar. São as primeiras brincadeiras. As crianças começam a brincar com o corpo. Elas começam, o desenvolvimento, a base do desenvolvimento do brincar de uma criança é com o próprio corpo. E as nossas crianças com paralisia cerebral não exploram o corpo, porque elas se movimentam pouco, ou elas se movimentam muito, ou é muito custoso se movimentar, como nos hipotônicos. Então, quando a gente consegue, de maneira juntar os princípios do Bobat, do conceito Bobat,
os princípios da integração sensorial com o RTA e fazer com essa criança leve o pé na boca, sem esforço respiratório, organizado sensorialmente e organizado, o corpo organizado na linha média. Lembra? Esse menino tem agenesia de corpo caloso. Então, eu estou levando esse pé na linha média com total organização sensorial e respiratória. Isso é coisa de uma poesia pra gente, né? Conseguir isso tudo na mesma sessão. Eu me senti muito realizada quando eu comecei a proporcionar esse tipo de sensação para a criança e saber que eu estou iniciando o brincar, que ele está sim explorando o corpo dele e que daqui para frente vai ser tudo mais fácil. Bom, a conduta. Eu adoro essa foto. Na outra mesa redonda eu também coloquei essa foto. Por sinal, tem muitas fotos. Quem assistiu aquela mesa redonda minha e da Paula vão ter muitos slides iguais, porque o assunto é o mesmo, né? Essa foto, ela me diz tanta coisa que eu queria compartilhar também com vocês. Esse menino, ele tem uma sequela de afogamento. Então, para quem já atendeu sequela de quase afogamento, desculpa, sabe o quanto é grave e o quanto é difícil atender. Então, ele não é uma criança que nasceu com paralisia cerebral, mas ele desenvolveu uma lesão logo no início da vida, antes dos 2 anos de idade, e ele ficou com uma lesão muito grave, muito grave. Então, ele tem um padrão de extensão absurdo, muito, mas muito grande mesmo, e um grau de hipertonia máximo, né? Um grau muito grande de hipertonia. Então, e essa foto me diz o quê? Que o RTA, quando a gente atende uma criança com RTA, a gente usa de artifícios que estão ali no ambiente para proporcionar para essa criança um posicionamento favorável para a biomecânica respiratória. Então, eu pego o que tem na sala, eu uso travesseiros, eu uso almofadas. Se eu quero posicionar melhor o ombro, eu uso a roupinha da criança que eu tirei para fazer ali um coxim, para fazer um apoio. Ou se eu tenho uma almofadinha pequenininha, eu faço um apoio de ombro ali com a almofada pequenininha. Enfim, o importante é a gente identificar e conseguir proporcionar esse posicionamento ideal para essa criança. Então, eu tô aí com o travesseiro, ele tá deitado em cima da roupinha dele, o rostinho dele tá em cima da roupinha dele, e eu tô conseguindo proporcionar, ele tá dormindo, ele dormiu, ele tá tranquilo, ele tá em semiflexão de joelhos, com semiflexão do quadril, que isso era impossível fazer com ele, era impossível. Sem esforço respiratório, esse menino tinha um esforço respiratório assim imenso. Então, nesse momento, ele está sem esforço respiratório. Os bracinhos, que ele ficava na maioria das vezes em extensão, também estão em flexão. E eu consigo, assim, realizar meus manuseios de maneira muito mais eficaz. Ali, uma mão está fazendo a foto, porque eu estou na frente do espelho, mas se não estivesse fazendo a foto, ela estaria fazendo um reposicionamento costal posterior. E a mão esquerda está trabalhando ali no alongamento posterior do tronco dessa criança, está desimpactando, né, esse tronco que era extremamente impactado. Ele não tinha espaço iliocostal, o espaço iliocostal dele era 0, até porque ele tem uma luxação bilateral de fêmur muito acentuada. Então, a cabeça do fêmur dele tá lá na crista ilíaca e as costelas posteriores elevadíssimas. Então, assim, eu consegui chegar num padrão tão ideal para ele naquele momento que eu fiz uma aspiração só no final da sessão. Esse menino, ele era aspirado a cada meia hora. E eu consegui fazer uma aspiração só. E ele começou, nessa época, ele começou a conseguir tossir também. Isso foi incrível, porque isso diminuiu muito o número de aspirações, né? Aqui é o mesmo menino, tá ali o aspiradorzinho sempre pronto, né? Em outro posicionamento.
Então, percebam, ele está em decúbito lateral, aquela almofada marrom está mantendo o espaço entre os membros, para que não tenha impactação também maior dessa cabeça do fêmur, né? Que nem está mais dentro do acetábulo. E assim eu conseguia também ganhar espaço do costal de maneira mais eficiente e deixar ele num padrão de flexão ideal, né? Não excesso de flexão também, mas um posicionamento de flexão ideal. Ele sempre dormia, sempre. Em todas as sessões ele dormia. Eu acredito que até hoje tenha sido o paciente mais difícil que eu apliquei o RTA. Eu levava 2 horas para conseguir o objetivo que eu queria alcançar, que era chegar nessa melhora da biomecânica respiratória dele. Bom, outra coisa que o RTA me proporcionou, muito mais do que eu já tentava, é aumentar a conexão terapeuta-paciente. A gente sabe que quando a gente trabalha com toque, né, dessas crianças que já foram tão, como eu falei, que já foram tão mexidas, tão machucadas, que passaram a maioria delas por UTI neonatal, as que não passaram por UTI tiveram alguma internação em algum momento da vida, receberam muitos toques desagradáveis. Então, o RTA me possibilitou também tocar essas crianças de maneira muito mais gentil, de novo, respeitando os limites da criança e fazendo uma conexão muito maior entre terapeuta e paciente. E essa conexão abre portas para os meus objetivos, né? O paciente que eu não consigo me conectar de maneira eficaz, os objetivos são alcançados de maneira muito mais lenta ou às vezes nem são alcançados. Então agora eu vou mostrar para vocês uma sequência da mesma sessão, mas que uma colega foi fazendo algumas fotos e ficou uma sequência muito legal da evolução do RTA na mesma sessão. Então aqui, ó, essa menina ela foi de uma gestação gemelar e de cordão único, ela teve uma alteração de transfusão feto-fetal e ela fez uma lesão multifocal por excesso de nutriente, não foi ela que recebia menos nutriente, era a irmã. Foi prematura de 34 semanas e elas fizeram 2 cirurgias intraútero. Então é muito importante a gente saber disso. Essa criança ela começou a ser invadida dentro da barriga. Nem foi na UTI. Isso é muito mais sério ainda, né? Então, por 2 vezes entraram dentro da barriga da mãe delas para fazer fugiu o nome agora, para corrigir a transfusão, né, do cordão. E elas foram invadidas por 2 vezes e nasceram de 34 semanas. A aluna ficou com uma sequela motora hemiplégica e uma sequela de fala também bem considerável. E a aluna não gosta de toque, ela não gostava de toque. Eu atendo ela desde os 11 meses. E mesmo com RTA, eu já tinha a formação da RTA, era muito difícil tocar a aluna, muito difícil. Eu quebrava a cabeça para conseguir tocar nessa menina, porque o mínimo toque ela já fugia e tudo mais. Mas nós fomos construindo uma relação de confiança, fomos nos conectando e eu ainda tenho que usar alguns artifícios sensoriais. Ela tem uma alteração proprioceptiva muito grande e então eu ainda tenho que utilizar de alguns artifícios de organização sensorial para conseguir tocar nela. Então é muito mais fácil tocar na aluna no balanço, por exemplo. E isso a gente foi descobrindo, né? Junto com a TO, que nos ajuda muito nesse sentido. Então eu atendo a aluna aí nesse balanço. Sempre tem uma história, sempre tem o lúdico envolvido na questão. A aluna gosta muito de construir histórias, então nós fomos inventando uma história da princesa, do castelo e do cavalo, e assuntos que eu sei que ela gosta, para que eu possa entrar no mundo dela, para que eu possa entrar nos interesses dela. E assim ela foi permitindo o meu toque.
Ali eu comecei a fazer a exploração dos planos transversos, sempre dentro da história. Percebam que ela está olhando no meu olho e a minha mão, e permitindo que a minha mão, ela não deixou eu tirar a blusa, mesmo com tudo isso que a gente tem de conexão e tanto tempo que nos conhecemos, é muito raro ela deixar eu tirar a blusa dela, e eu respeito isso, porque é o limite do corpo dela e eu preciso entender isso. Mas ela permite que eu coloque minha mão por debaixo da blusa e eu consigo realizar os manuseios. Então, a minha mão direita ali já está fazendo reposicionamento costal, minha mão esquerda também. Aqui, agora, mais plano transverso, ela já pegou a mão ali na corda, e o meu objetivo é que melhore isso. Eu já faço a rotação externa do quadril direito, eu ainda quero melhorar aquele abdômen, ó, que não está ainda ideal. E a gente vai construindo isso na sessão, né? Ó, tem um espelho, tá? Na frente do balanço tem um espelho, então provavelmente eu pedi para ela olhar alguma coisa no espelho ou coloquei alguma coisa do espelho na história. E eu vou conseguindo cada vez mais ampliar a minha rotação, minha exploração do plano transverso, o campo visual, diminuindo. A aluna tem rotação interna bilateral, apesar dela ser hemiplégica. A gente sabe que na prática a hemiplegia ela não é separada por uma linha, né? Ela atinge os dois lados do corpo, lógico, porque está tudo interligado. Então ali eu já estou trabalhando mais, avançando na rotação externa do fêmur dela, fazendo a transferência ainda para o lado direito. Não é o meu principal objetivo, meu principal objetivo é o lado esquerdo, que é o lado da hemiplegia dela. Mas eu vou começando pelo mais fácil, eu vou começando pelo que ela aceita. E ela aceita melhor o lado direito, lógico. Então, eu vou avançando ali. Agora eu já estou no lado esquerdo e percebo que eu já estou conseguindo, ó. Ela está com descarga de peso na minha perna do quadril esquerdo. A minha mão esquerda, que é a da pulseira ali, tá fazendo reposicionamento costal já anterior, impedindo que ela faça uma compensação de escápula para conseguir fazer aquele apoio da mão esquerda. Então, ela tá impedindo que ela gere um encurtamento ali dos peitorais, dos intercostais, ou até fazendo de fato o alongamento desses músculos para que ela consiga fazer aquele apoio ali sem compensação. A rotação externa do quadril esquerdo tá linda, é o que eu quero tirar ela, a dissociação dos membros inferiores, o posicionamento de cabeça, a postura, ela permanece alinhada e explorando muito bem todos os planos de movimento. E, por fim, esse era o meu objetivo nessa sessão, né? Era chegar nesse nível de alongamento, era chegar nesse nível de rotação, feliz, respeitando o corpo dela, respeitando os limites dela, com força. Tem coisa aí para melhorar? Tem, claro, que eu olho essa foto e eu penso, ai meu Deus, o apoio da mão esquerda ainda tem que melhorar, ela está fazendo hiperextensão ali do punho, eu não quero isso. Ou percebam que ainda tem um pouquinho de flexo de cotovelo do braço esquerdo, que é o braço hemiplégico. Claro que tem coisa para melhorar, mas essa sessão foi um sucesso na minha visão, porque eu consegui, primeiro, o toque, consegui fazer com que ela não gerasse compensações do corpo, consegui que ela não impactasse o tronco para fazer aquele movimento, né, para fazer o apoio ali nas cordas do balanço. Ela se manteve organizada sensorialmente, feliz comigo, e na próxima sessão ela vai me deixar fazer um pouco mais. E assim a gente vai avançando. Aqui a mesma criança, em outro dia, de novo ela não deixou eu botar a mão eu tirar a blusa dela, e nesse dia ela também não deixou eu botar minha mão por debaixo da roupa dela. Tudo bem, a gente vai colocar a mão por cima da roupa, e isso não impede que eu deixe ela fazer movimentos compensatórios, que eu deixe ela gerar encurtamentos e compensações. Ela tá usando a mão esquerda, ó, tá usando a mão esquerda para colocar, para encaixar a gente está montando um sorvete, e nesse sorvete ela também fala os sabores do sorvete. Isso é muito importante também quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar,
essa comunicação entre todas as terapeutas que atendem a aluna. Então, a fono semanalmente passa para a gente, olha, o meu objetivo com a aluna essa semana é esse, tal. Então, ela estava trabalhando o exercício da letra S, ela me falou isso, então nós vamos montar um sorvete. E esse sorvete tem vários sabores e a gente vai construindo junto esses sabores. O papai gosta de um sabor, a mamãe de outro. Sempre tem que ter o envolvimento da criança com você e na história, sabe? Eu não gosto de fazer negociações. Olha, a gente vai fazer esse exercício chato e depois a gente faz esse exercício que é legal. Não, o máximo possível, eu tento fazer todos os exercícios, todas as brincadeiras que a criança escolhe e eu coloco os meus objetivos lá dentro. A sala da físio, da clínica, os armários da sala da físio, eles não têm portas. E isso é uma coisa, é uma faca de dois gumes, como quase tudo na vida. Então a criança, por que eu optei por isso? Porque eu quero entrar no interesse dela. Eu preciso que a criança esteja interessada naquela sessão para eu poder tocá-la, né? Para eu poder fazer os manuseios que ela precisa. Então a criança chega e tem total liberdade de escolher os brinquedos, a brincadeira que ela quer, e a gente vai entrando nisso. De novo, eu tô no balanço, ó, com ela. Por acaso era o cavalo, mas às vezes é a plataforma, às vezes é outro balanço. Mas o estímulo, às vezes é a bola, mas o estímulo vestibular para a aluna, ele é fundamental para permitir que eu a acesse, porque essas crianças, elas foram muito invadidas. A gente não pode esquecer disso nunca. Todas as crianças com paralisia cerebral foram invadidas. Em algum momento aconteceu a lesão e elas precisaram ser hospitalizadas, ou no nascimento, ou pós-nascimento, ou nas internações. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro para a gente. Nós não somos terapeutas, nós não podemos ser mais um terapeuta e invadir essa criança. Né? A gente tem que ter permissão para tocar e que a gente consiga evoluir e alcançar os nossos objetivos. Senão fica tudo mais difícil. Bom, outra coisa que eu preciso falar para vocês é que agora eu vou mostrar alguns resultados que eu já tive, né? Nem todas as crianças que eu mostrar aqui são crianças com paralisia cerebral. E eu queria explicar o porquê que eu decidi colocar esses resultados. Porque a gente sabe que os registros em sessão nem sempre são fáceis. Primeiro que muitos pais não permitem, segundo que essa não é a nossa prioridade de fazer registro fotográfico. E isso é uma pena, porque a gente perde muitas coisas. A Mari sempre briga comigo com isso, tira foto, Andresa, filma antes, não esquece de registrar. Mas a gente sabe que na prática nem sempre isso é fácil, às vezes por vários motivos. Então, eu vou mostrar aqui alguns resultados de crianças que têm alteração de tônus, que eu acho que cabe essa comparação, porque na clínica é isso que a gente trabalha com as crianças, né? As crianças que têm alteração de tônus, tá? Então, nem todas têm o diagnóstico de paralisia cerebral. Esse menino é um deles. Ele, na verdade, é irmão de um paciente que tem síndrome de Down, mas ele nasceu com uma hipotonia. Ele não tem diagnóstico nenhum, ele não tem nada, mas ele é muito hipotônico. E a mãe veio comentar comigo, porque o irmão vai junto na terapia e tal, e a mãe falou, Andresa, ele não senta direito, ele é muito estabanado, ele é muito mole. Tudo bem que o Lucas tem síndrome de Down, então meu parâmetro não é muito bom para um bebê mais molinho ou não. Mas eu acho que ele está um pouco fora do padrão. E daí eu fiz uma avaliação, realmente fiquei muito chocada com isso, porque ele tinha uma hipotonia considerável. E depois de algumas sessões, eu não me lembro quantas, mas eu acho que foram uns 2 meses de tratamento. A gente fez essa foto do depois e até eu fiquei muito assustada. E eu só fiz essa foto depois, eu confesso para vocês, porque a mãe falou para mim assim, Andressa, está acontecendo uma coisa meio curiosa. As bermudas dele estão caindo. Não estão mais. E ele não emagreceu. E eu botei ele, pesei ele e ele continuou com o mesmo peso, mas as bermudas estão caindo. Eu tô achando. Tá muito estranho isso. Na hora eu falei, eu já sei o que está acontecendo, né? Temos aí uma ativação dos abdominais, temos uma melhor função diafragmática e uma melhor distribuição de massa muscular
nesse tronco. E daí ele afinou, né? E a gente vê claramente nessa foto o quanto a postura dele modificou, de posicionamento de cabeça, o olhar dele é outro, e ele tá mais fino mesmo. A base de apoio, vejam como diminuiu a base de apoio dele, porque antes ele tinha, o tônus dele era tão baixo que nem permitia que ele ficasse com uma base de apoio ideal, né? Então, isso é o resultado de uma criança com hipotonia. Bom, o outro resultado é de uma criança prematura. Esse bebê tinha um atraso, ele não tinha um diagnóstico necessariamente, mas ele tinha um atraso muito considerável e um tônus suspeito, digamos assim. Então, é um vídeo. Esse vídeo de antes e depois é da mesma sessão, tá? Então, vou mostrar para vocês como ele chegou. Não precisa desse som que não... Então, ele tá com distorção, ele tá com esforço respiratório nítido, né? Uma impactação de tronco, uma agitação motora, tudo por conta do esforço respiratório. E aqui... Eu cochicho assim no vídeo, ele tá sem esforço. Dormiu, o que é uma coisa que acontece muito nas crianças que a gente atende, todo mundo sabe disso, né? Quem já tem. A mãozinha agora tá aberta, o esforço, a distorção praticamente não existe, eu ainda vejo ali uma pequena distorção, mas que comparada à do início é praticamente zero. As mães costumam falar muito que, nossa, ele ganhou pescoço, né? Ele tá com pescoço agora. Percebam o formato, né, do abdômen dele, como diminuiu, tudo por uma função melhor diafragmática. Eu nem vou falar muito disso porque nas palestras anteriores já foi falado bastante das disfunções biomecânicas que melhoram, né, as alterações biomecânicas. Aqui é a foto do mesmo menino, que a gente vê aí bastante resultado. Mari quer falar? Mari apareceu aí? Só para te dizer que seu horário já terminou, mas você pode falar mais um pouquinho. Tá, meu Deus, me Rápido, né? perdi. Foi Não muito tem rápido. problema. Tá, mas tá no final mesmo, Mari. Esse Tá menino ótimo. aqui, então, é aquele da sequela do quase afogamento. E algumas sessões depois, percebam como a horizontalização das costelas já está muito melhor. O ombro, a cintura escapular já está muito mais relaxada. O esforço respiratório dele, isso não é vídeo, é foto, mas também já está muito menor. Consequentemente, diminuiu o refluxo também dele. Quadril, Aqui né, é Andresa? o quadril, exatamente. Claro que assim, a luxação permanece, mas o espaço iliocostal melhorou demais, né? E o diafragma tomou poder do que ele é capaz de fazer, do que ele foi capaz de fazer com esse menino. Aqui uma menina hipotônica também. Essa menina tem um diagnóstico de mielo, mas percebe isso em uma sessão também, com o alinhamento corporal dela melhorou demais. Uma menina essa com paralisia cerebral, também um alinhamento corporal e de cabeça e organização e diminuição do esforço, a diminuição do tônus, né? Modulação até do tônus. Aqui é um menino cardiopata, que ele estava com infecção respiratória. Também a gente percebe o melhor posicionamento, a cintura escapular também relaxada, no antes, os braços fletidos, cintura escapular elevada, com sinal de esforço, e 2 sessões depois a gente teve esse resultado. Aqui é um menino pós-RTA, eu adoro essa foto porque é uma carinha de... eu recebi um RTA aqui, de total prazer e relaxamento e organização. Bom, por fim, eu queria compartilhar essa frase com vocês. Deixa eu só mudar aqui. Que é o meu pensamento geral sobre o RTA. Eu acho que o RTA vai muito além dos manuseios. Ele modifica a maneira de olhar para o paciente, desde a prescrição de equipamentos auxiliares, vestes terapêuticas,
mobília da casa até a maneira de pegar a criança no colo. Então, os manuseios que a gente aprende lá no curso, eles são uma parte do RTA, sabe? O RTA, para mim, modificou a maneira de pensar em tudo. Quando eu vou prescrever uma órtese de membro inferior, eu penso no RTA. Quando eu vou posicionar essa criança para começar a minha terapia, eu penso no RTA. Quando eu vou pegar ela no colo, eu penso no posicionamento costal, eu penso na respiração desse paciente. E eu tenho o privilégio de poder falar tudo isso para a família. E poder dizer para ela, se a gente começar desde cedo, com o melhor posicionamento, desde o mamar, desde a posição do mamar, a gente vai prevenir muitas infecções respiratórias desse paciente e ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Aqui a última foto é a da Luna, aquela menina lá do balanço. Também gosto muito dessa foto porque lembrem, a Luna é uma hemiplégica esquerda. E essa foto para mim é super emocionante porque mostra todo um alongamento do lado hemiplégico dela. E eu tô ali, essa mão, esse pensamento, tudo tem RTA. Né? A minha mão do quadril tem RTA, o posicionamento costal no tórax dela tem o RTA. E ela tá indo buscar a pecinha do quebra-cabeça que ela quer montar e que ela escolheu e é a atividade que ela quer melhorar. Então isso define muito para essa foto define muito para mim a junção de Bobat, integração sensorial e RTA nas crianças com paralisia cerebral, que era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigada e aqui está o meu contato para quem quiser. Pronto, Mari, passei pouco. Obrigadíssima, foi muito bonito o que você falou, muito abrangente também. Eu tenho certeza que muita gente vai querer conversar aqui no final. A gente, afinal, está fazendo uma manhã assim, que no passado poderia ter quase se chamado de uma manhã motora. Né? Mas trazendo mesmo esse olhar cada vez mais integrado, que é o nosso objetivo, né? Por isso que nós estamos juntos aqui, para mostrar que cada vez mais as pessoas adoraram e com certeza vão querer interagir com você daqui a pouco, depois da próxima palestra. Obrigada demais, foi ótimo, viu? Bom, até daqui a pouquinho. Obrigada, até daqui a pouco. Agora,